Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. O Benfica voltava ontem a jogar para a Liga e era imperativo que o Benfica, jogando em casa, voltasse a ganhar, independentemente do adversário, mas sendo o Casa Pia, nada mais que uma vitória era assim expectável. No entanto, o mesmo acabou por não acontecer. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é pessoal, como podem ver já regressei assim das minhas férias e não da melhor forma, ou seja, com mais uma derrota do nosso Benfica. Em primeiro lugar queria me desculpar, pois os vídeos ao longo destes últimos dias não têm tido a melhor qualidade, mas infelizmente não estando em casa também não consigo controlar muitas vezes quer o som, quer a imagem, e quero também pedir desculpa por não ter feito assim o vídeo de rescaldo da partida para a Liga dos Campeões, mas não tinha nem o equipamento necessário, nem tive tempo, por isso irei efetuar assim esta semana, não está esquecido, irei fazê-lo mais tarde. Mas agora vamos ao que interessa, ao jogo do campeonato. Ora, e quando digo que é o jogo que interessa, não estou a dizer que interessa mais do que a Liga dos Campeões, mas sim que não fazia qualquer sentido estar a fazer o jogo rescaldo da Liga dos Campeões e atrasar mais um dia o jogo com o Casa Pia. Assim sendo, o Benfica recebeu ontem em casa o Casa Pia, em jornada número 9 da Liga Nacional, e era imperativo que o Benfica entrasse em campo e mostrasse, dando assim um soco em cima da mesa, que não estava em crise, que aquilo que tinha acontecido na Liga dos Campeões era apenas uma situação do acaso, e ser dominado em casa pela Real Sociedade não fazia parte do nosso ADN. No entanto, não foi isso que vimos. Voltámos a ver um Benfica que claudicou na segunda parte, esqueceu-se de jogar futebol e que se deixou assim amargar pela equipa do Casa Pia, não conseguindo assim saldar-se com uma nova vitória perante os seus adeptos. Ora, jogando em pleno Estádio da Luz, tínhamos assim uma casa quase cheia de milhares de adeptos que, mais que uma vitória, queriam ver assim uma boa exibição da equipa do Benfica. E na frente tinha então a equipa do Casa Pia. Orientada então por Filipe Martins, a equipa visitante entrou assim num 3-4-3, na tentativa assim de roubar alguns pontos ao Benfica e causar a surpresa. Já Roger Schmidt fez o seu Benfica alinhar no tradicional 4-2-3-1, mas mais uma vez e para não variar, com várias alterações no 11, jogando assim com Turbin na baliza, com Arsens a defesa direito e fazendo estrear Bernat a defesa esquerda para a Liga Nacional. Jogando ainda com uma dupla de pivôs inédita no meio campo, composta então por Florentino e João Neves. No tridente de ataque, teve assim então João Mário, Rafa e David Neres no apoio a Artur Cabral. Ora, e continuamos então na mesma onda, ou seja, um 11 diferente em cada partida, traçado assim por Roger Schmidt. Se o ano passado nos queixávamos que nunca tínhamos assim alterações no 11, este ano é praticamente impossível ver assim dois 11 contínuos. Ou seja, qual é o problema? A equipa do Benfica não se consegue acostumar assim a um 11, quer seja por lesões, quer seja por alterações táticas, quer seja ainda por escolhas do treinador alemão. Mas uma coisa é certa, os jogadores não estão rotinados, e embora algumas situações tenham sido assim boas surpresas, como na minha opinião foi o caso de Bernat ou ainda da introdução de Tino, que já há muito era assim pedida pelos adeptos do Benfica, uma vez mais o 11 do Benfica funcionou de início, mas acabou por não funcionar na segunda parte, quer seja pelas alterações efetuadas pelo técnico alemão, quer seja pela condição física de alguns jogadores. No entanto, uma coisa é certa, o Benfica não conseguiu a vitória e só podemos apontar assim o dedo a Roger Schmidt. Também a atitude de alguns jogadores, mas principalmente a Roger Schmidt, pois ele é o principal comandante desta equipa. O Benfica até entrou bem na partida e acabou mesmo por dominar o jogo nos instantes iniciais, acabando por estar perto do golo ao minuto 23, quando após uma série de toques dentro da área a bola acabaria por sobrar para Artur Cabral, o mesmo com um remate acrobático acabaria por pôr à prova Batista. E com poucas mais jogadas que ressalvar, o golo acabaria por chegar ao minuto 43 e tudo começaria então numa abertura de Tino, onde lançaria assim Arsens na direita e mesmo com uma assistência para a área acabaria por encontrar João Mário. Este com um remate potente e bastante bem enquadrado acabaria por bater o guarda-redes da equipa visitante. Estava feito assim 1-0 no Estádio da Luz. Ora, e sem mais, esta partida chegava ao intervalo e o Benfica dominava claramente a partida, como podemos ver aqui pelas estatísticas. Com 72% de posse de bola, o Benfica tinha tido assim 30 ações na área adversária contra apenas 4, sendo que tinha efetuado 7 remates contra apenas 2, sendo 3 contra 1 nos remates enquadrados. E de certeza absoluta que após observarem a primeira parte e vendo assim também estas estatísticas, qualquer um de vocês que tenha visto o jogo tal e qual como eu, esperava que o Benfica tivesse chegado ao intervalo a golear, e não apenas com o resultado de diferença de 1 no marcador, pois isso não era assim consistente com o jogo do Benfica. O Benfica tem 30 ações na área adversária, efetuando 7 remates, como é que pode ter chegado ao final da primeira parte ganhando apenas 1-0? No entanto, tudo fazia crer que esta tónica de jogo iria continuar, e que o Benfica iria acabar por golear o Casa Pia em casa, nada mais longe da realidade, pois o Benfica nem sequer goleou, nem sequer venceu e não conseguiu assim jogar melhor futebol que o Casa Pia na segunda parte. Mas a segunda parte, embora possa parecer o contrário, nem começou da pior maneira. Após uma falta feita por Florentina já ao minuto 55, o árbitro acabaria por marcar assim grande penalidade. No entanto, após um bom remate de Filipe Cardoso, Turbin com uma ainda melhor defesa acabaria por negar assim o lance da igualdade.
O Benfica ainda chegaria ao 2-0 à passagem do minuto 62, quando após um bom cruzamento de Rafa Silva, António Silva conectava com um remate de cabeça e fazia assim o 2-0. No entanto, por um claro fora de jogo, este gol não subiria ao marcador. E ao minuto 65 o Benfica voltaria a estar perto de ampliar o marcador. Após uma jogada iniciada por Arsens na direita, Di Maria após uma finta e com bom remate de rosca, fazia Batista brilhar uma vez mais. Mas o lance que marcaria a partida acabaria por acontecer ao minuto 80, quando após uma grande desmarcação pelo corredor central, Larrazabal apanhava assim as costas de Jurasek e com um bom remate não dava qualquer hipótese a Trubin, fazendo a bola passar pelo meio das pernas do guarda-redes ucraniano. E aos 85 minutos o Benfica ainda estaria perto do gol. Após um bom cruzamento em rosca de Jurasek para dentro da área, Tini levou-se mais alto que todos os seus adversários e acabou por cabecear a barra. No entanto, a sorte não esteve do lado do Benfica. E aos 91 minutos o Benfica voltaria a estar perto do golo. Após um cutter bem marcado por João Neves, António Silva cabeceou ao poste direito da baliza de Batista. Uma vez mais o Benfica, sem sorte esta noite, não conseguiu levar assim de vencido ao Casa Pia. Ora, e com esta jogada chegámos então ao final da partida, onde o Benfica, uma vez mais pelas estatísticas, dominou a mesma. Com 68% de posse de bola, o Benfica teve assim 47 ações na área adversária contra apenas 14, 15 remates contra apenas 8, sendo dos quais 7 contra 3 nos remates enquadrados. E agora eu pergunto a vocês, para quem viu o jogo sabe perfeitamente, mas para quem não viu o jogo também. Olham para estas estatísticas, viram assim estas imagens e o que é que vocês estariam à espera? Com este caudal ofensivo, a equipa do Benfica merecia ter saído vencedora. No entanto, não saiu. E isso não é desculpa. O Benfica não pode apenas criar situações de golo. O Benfica tem que ser contundente. O Benfica tem que ser hegemónico. Ou seja, o Benfica tem que dominar o jogo do princípio ao final. E ganhar. Ganhar é a principal palavra. Não chega apenas a jogar bem. E não é que o Benfica tenha jogado muito bem, embora por estas imagens possa assim parecer, ou quando olhamos para estas estatísticas. Mas a verdade é que o Benfica passou largos espaços da segunda parte e também da primeira, onde esteve amorfo, sem garra, sem vontade de jogar futebol. Ou pelo menos era isso que transparecia para os adeptos nas bancadas e também para todos nós que vimos assim à distância. Ora agora, chegou a parte do vídeo onde eu normalmente dou as minhas menções honrosas, mas infelizmente o Benfica não ganhou, e como sempre não me faz grande sentido dar assim menções honrosas. No entanto, houve alguns jogadores que destacaram pela positiva, como na minha opinião foi o caso de Trubin, voltou a defender assim mais uma grande penalidade, e também de Tino, voltou assim à titularidade, e com João Neves fez assim uma dupla que funcionou no meio campo, ao contrário de outros jogos onde não tem funcionado, como o caso de Coxu e João Neves, ou ainda de Arsens e Coxu, esta dupla realmente funcionou. Será esta a dupla que Roger Schmidt vai apostar? Duvido. Mas enfim, só o tempo os dirá. Ora, ainda antes de dizer assim quem foi o MVP da partida, quero dar destaque negativo para um jogador. E atenção, isto não é nada contra o jogador. E estou a falar então de Jurasek. Jurasek entrou assim na segunda parte para o lugar de Bernat, que na minha opinião até não estava a fazer um mau jogo, acabou por ter assim uma atuação completamente desastrosa. Falhou assim a maior parte dos passos que tentou. Foi um jogador que foi praticamente inconsequente, a não ser aquela parábola e cruzamento que vimos então para o cabeceamento de Tina à barra. Após isso, o jogador não fez praticamente nada em campo e para além disso ficou bastante mal na imagem do gol do Casa Pia. Ou seja, o jogador deixou assim as suas costas completamente desguarnecidas por um jogador que é bastante rápido, como é o caso de Larrazabal. E assim não há qualquer desculpa, pois este defesa foi contratado para defender. Não foi contratado para atacar, não foi contratado para ser assim o homem do jogo, é um defesa esquerdo, foi contratado para defender. E num lance capital como aquele não pode deixar assim as suas costas desguarnecidas. Não é isso que estávamos à espera de um defesa esquerdo que custou 14 milhões de euros. Com isso não estou a dizer que é um flop, o jogador tem algumas qualidades e já o vimos, quer seja ao serviço da seleção checa, quer seja ao serviço do seu anterior clube. Mas uma coisa é certa, ao serviço do Benfica ainda não mostrou nada. E o MVP desta partida para mim não poderia ser outro senão Florentino Luís. Com 11 recuperações de posse, 6 desarmes e ainda 8 passos progressivos, tendo assim uma eficácia de passe superior aos 94%, o médio português, chamado novamente à titularidade, voltou a mostrar porque é que muitos dos adeptos clamavam assim pela sua presença no 11, porque é um jogador que está bastante evoluído. É um jogador que recupera bolas, é um jogador que é bastante importante no movimento defensivo da equipa do Benfica e ao lado de João Neves teve assim uma participação bastante positiva. É um facto que o adversário não era assim de alto calibre. Mas, na minha opinião, Florentino cresce mais quando o adversário é assim de alto calibre, como é o caso nas competições europeias ou ainda em clássicos ou derbys. Por isso, na minha opinião, Florentino Luís devia ser titular. E eu não sou suspeito, pois já critiquei bastante Florentino Luís no passado. Mas, na minha opinião, neste momento, Tino tem que ser titular. Ele é o povo do Benfica, ele é a cola do nosso meio campo e é um jogador que merece jogar, quer seja pela sua dedicação ao clube, quer seja pelas suas exibições em campo. E por último, uma palavra para o nosso treinador Roger Schmidt. O treinador alemão, na minha opinião, voltou a pecar. Voltou a pecar na construção do 11 para começar. Por exemplo, porque continuamos a apostar em Arsens a defesa direito ou a defesa esquerdo?
ou qualquer outra posição que não seja a sua posição de origem, ou a posição em que o mesmo rendeu mais ao serviço do Benfica, ou seja, na meia ala esquerda. O jogador está claramente a parar a sua evolução e quando joga nessa posição mostra-se perdido, pois o jogador não está rotinado e, para ser realmente sincero, o jogador nem rendeu bastante a defesa direito. É um facto que o Bá não está nas melhores condições físicas, então temos que encontrar uma alternativa. Será Tiago Gouveia? Será Tomás Araújo? Será João Vitor? Não me interessa, vai ao mercado de inverno e compra um defesa direito, pois isso é o que já deviam ter feito. Esse não é culpa do treinador alemão, mas também é culpa sua, pois o mesmo pactou com essa situação. E o que dizer então das substituições? Para já não falar do resto do 11, não quero estar a falar do 11 que Roger Schmidt escalou sim por este jogo. Ou seja, como disse no início deste vídeo, o mesmo continua a não apresentar um 11 contínuo, ou seja, os jogadores não estão rotinados. Mas o que falar agora das substituições, como eu tinha dito há pouco? Porque é que agora em todos os jogos substituímos a defesa esquerda? É alguma nova tática do futebol que eu desconheço? Porque eu não vejo mais nenhuma equipa fazer isso consistentemente, a não ser o Benfica. Estava Bernat a fazer um mau jogo? Vejo o Jurasek aportar alguma coisa ao jogo? Qual era a ideia de Roger Schmidt com substituir o defesa esquerdo? E assim ter o quê? Maior criatividade no ataque, quando o Jurasek é um jogador claramente menos atacante do que Bernat? Não faz qualquer sentido. E para além disso, o resto das substituições já estão bastante previsíveis. Mais perguntas? Porquê é que não joga Guedes? Se estava assim em boas condições, porquê é que o mesmo não entrou no 11? Porquê é que o mesmo não foi das primeiras substituições? Se o Benfica estava a ganhar por 1-0, Roger Schmidt estava satisfeito? Na minha opinião não estava, mas se não estava também não percebo as suas substituições. E é assim, Roger Schmidt disse na conferência de imprensa antes do jogo que íamos ver um Benfica jogar a Benfica. Se isto é um Benfica a jogar a Benfica, digo-te já, Roger, estás muito enganado. Este Benfica não é um Benfica a Benfica, não joga a Benfica, não tem garra, não tem liderança, não tem um futebol hegemónico onde domina o adversário. Nem que o adversário se chama Inter de Milão, nem que o adversário se chama Real Sociedade, nem muito menos quando o adversário se chama Casa Pia. É um adversário bastante inferior. Tínhamos a obrigação de ter ganho e ter feito uma boa exibição, de um futebol contundente, um futebol ofensivo e um futebol efetivo. E o Benfica não foi nada disso. Ora, ainda antes de acabar este vídeo, quero deixar uma nota final. Tal e qual como disse no vídeo desta manhã de análise da prensa desportiva, a minha opção principal é Roger Schmidt. Eu não concordo em despedir o treinador já, não faz qualquer sentido. Há que dar tolerância, pois este treinador já foi bastante válido no passado e continuo a acreditar que o mesmo é a pessoa importante e é a pessoa essencial para liderar este projeto. Mas algo tem que mudar. O Benfica não está bem, não vou dizer que o Benfica está em crise como disseram alguns jornais desportivos, mas é claro que o Benfica não está a apresentar um bom futebol. E não foi neste jogo nem no jogo anterior, já vem de alguns jogos. É uma série de jogos que o Benfica não joga nada, onde o Benfica não é um Benfica que todos nós queremos, nem sequer é um Benfica que todos nós augurávamos no início do campeonato. O Benfica não está bem e não é apenas fruto das lesões, pois existem jogadores com bastante qualidade que estavam sim disponíveis e que até apresentaram bom futebol. E por isso Roger Schmidt, quando vem para a conferência de imprensa, quer seja antes dos jogos, quer seja depois dos jogos, mais vale começar a dizer a verdade e não palavras bonitas para ficar bem nos jornais, porque senão, no final de contas, só quem vai ficar mal na figura é ele, pois ele apresenta uma coisa nas conferências de imprensa e depois em campo apresenta outra. E não é isso que os adeptos do Benfica querem e não é isso que os adeptos do Benfica vão tolerar. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda aqui o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!